Olá, amigos da Sage Retention, Márcio Canta aqui, tudo bem? Olha, vou contar uma coisa para você. Não se assuste com o que eu vou te mostrar aqui. Mas é importante que você entenda isso que eu vou te mostrar aqui. Nos dias 24, 25, 26, 27, 28, nós vamos fazer uma mentoria para que você possa aprender a criar um sistema ao invés de usar ferramenta com inteligência artificial. Mas para isso, eu preciso que você comece a entender o que é ferramenta, o que é sistema e o que tem em cada uma dessas áreas de marketing, vendas e retenção. E para isso eu criei 3 séries. A primeira você vai assistir agora, sobre marketing. A segunda vai ser sobre vendas e a terceira vai ser sobre retenção. Para você entender de fato o que você está vendo e o que você deveria ver. Então, se você é um CEO, líder, gestor, diretor, você começa a entender melhor quais são as áreas que tem na tua empresa. Se você é dono de negócio, você começa a entender melhor o que você não está vendo ainda, que você deveria ver para você entender como que o SOIA funciona. SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Agêntica. Então eu vou fazer uma apresentação de uma tela para vocês aqui, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então a primeira coisa, você faz marketing ou acumula ferramentas? Porque ações isoladas não formam um sistema. É como a IA muda e como a IA muda essa operação. Então vamos lá, começando aqui a entender o que eu vim dizer para vocês. Como que você vê a parte de marketing hoje no teu negócio? Como que você enxerga essa parte tão importante no teu negócio? É assim? Para muita gente, marketing é isso, ó. Site, Instagram, anúncio, conteúdo, WhatsApp. Isso é uma visão simples para uma operação complexa. Mas a maioria das pessoas vê isso e muitas delas procrastinam dizer o seguinte: eu preciso ter site, já que eu tenho Instagram? Eu preciso fazer anúncio, já que eu faço conteúdo? E eu atendo pelo WhatsApp, será que o WhatsApp é o melhor canal? Então, para muita gente, marketing é isso. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Isso daí é só a ponta do iceberg. Ali a gente tem, ó, inteligência artificial virou apenas mais uma ferramenta. Então a pessoa escreve um prompt, recebe uma resposta, copia e publica. Essa é a visão mais banal do que uma pessoa pode fazer para usar uma inteligência artificial. Ela escreve um prompt, manda ali a resposta, o prompt entrega uma resposta para ela, ela vai lá e publica. Criar um post, gerar uma imagem, escrever um e-mail, responder uma pergunta, resumir um documento, pergunta, resposta, copia, cola e recomeça. Então, assim, essa é a visão que a maioria das pessoas tem sobre o que é o uso da inteligência artificial. Porém, não é bem assim que a coisa funciona. Mas então vieram as mais ferramentas. Mais ferramentas não significam mais organização. Então repara a quantidade de ferramentas. Todo dia nasce uma ferramenta nova com inteligência artificial. E aí você vai inserindo algumas ferramentas dessa no teu negócio. Depois você se perde. Você não sabe mais o que é o que fez o que, como que faz aquilo, qual ferramenta que conversa com a outra. Na verdade, nenhuma delas conversa com nenhuma delas. Por quê? Porque elas são ferramentas isoladas. E ferramentas isoladas aceleram tarefas, também podem acelerar a bagunça. E sem processo acelera o caos. Por que é um caos? Porque tem um monte de ferramenta que você foi inserindo com inteligência artificial dentro do teu negócio, para depois você descobrir que aquelas ferramentas não estão conversando entre elas. Você não tem controle do que está acontecendo. Você está inserindo um monte de remendo e achando que esses remendos vão mudar aí o teu negócio, vão fazer com que você tenha resultado. Você comprou aquela ideia que a pessoa disse que ia automatizar tudo e a inteligência artificial ia trabalhar por você. Marketing não é uma coleção de ferramentas. Marketing é um sistema. E por que eu digo que marketing é um sistema, ao invés de dizer que marketing pode ser uma ferramenta? Porque acho que vocês que vão olhar isso aqui agora vão se surpreender com o que marketing tem dentro do marketing. Porque a visão aí, a maioria das pessoas, ela entende que marketing é aquela pessoa
que está ali para fazer os bannerzinhos bonitinho, fazer o texto bonitinho e agora fazer com inteligência artificial para fazer mais rápido e postar lá na rede social. E aí as pessoas que estão lá na rede social vão comprar da tua empresa porque essa pessoa fez esse banner bonitinho. Mas é o seguinte, ó, marketing tem tudo a ver com isso tudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas você tem que abrir a mente. Um sistema conecta estratégia, pessoas, processos, tecnologia, dados, resultado. Cada parte precisa saber por que existe, de onde recebe a informação e o que deve entregar. Porque também não adianta nada eu entender sobre tudo isso aí e não aplicar, só ficar na teoria. Então, quando abrimos o marketing, encontramos tudo isso. Estratégia de marketing, mercado público e comportamento, marca e posicionamento, produtos e serviços e ofertas, site presença digital, SEO e busca orgânica, AEO, GEO e recomendação por IA, conteúdo e comunicação, redes sociais e distribuição, mídia paga, campanhas, geração de demanda, e-mail, WhatsApp, CRM, automação, conversão e relacionamento, dados, rastreamento e mensuração, experiência, retenção e melhoria contínua. Tudo isso está funcionando dentro de um sistema. Repara que tem ligações entre cada uma das áreas, isso começa a mudar o jogo. Quando você começa a enxergar de forma mais organizada, você começa a entender melhor que as coisas não são simples, não é uma coisa assim, eu vou fazer um site. As pessoas vão fazer um site, mas o que tem dentro desse site? Precisamos de um site, parece uma decisão simples, precisamos de um site, vamos fazer um site, mas o que tem dentro desse site? O site não é uma página, é uma infraestrutura de marketing. Então lá dentro do site a gente tem que ter estratégia, arquitetura, páginas, conteúdo, design, experiência, conversão, SEO, tecnologia, integrações, dados, tudo isso faz parte do site. O site não é uma coisa isolada, o site, ele para mim, na minha visão, o site é como se fosse a espinha dorsal da empresa. Até um botão do WhatsApp faz parte de um sistema. Por quê? Você tem lá no teu site um botão. Se a pessoa clica no botão e só fala com você no botão, já é um avanço. Porque tem sites que nem isso tem. Mas olha, o botão está na página do site. Lá tem um CTA, um Call to Action, uma chamada para ação. Ele identifica a origem. Depois identificou a origem, ele vai para o atendimento. Depois ele vai jogar isso para o CRM. Depois ele vai ter uma próxima ação, uma oportunidade. Até chegar na venda e mensuração. Para poder entender, na sua empresa, existe apenas o botão ou existe todo o processo depois do clique? O botão do WhatsApp é só um botão ou ele tem atrás dele uma estrutura para levar o lead através da jornada de compra para você falar com esse lead e entender melhor o que ele está fazendo? Hoje, com as ferramentas de cloud, de code, de no code, a gente consegue construir várias coisas. Uma dessas coisas pode ser uma calculadora, pode ser um aplicativo que fica dentro do teu site. Então uma calculadora pode ser muito mais do que uma ferramenta. A dor do cliente, depois aí você entende a interação, depois os dados, depois o cálculo, depois o resultado personalizado, depois a captura do lead, depois joga para o CRM, depois atendimento, oferta e a conversão e vai fazer uma venda. Uma aplicação simples pode conectar marketing, vendas, dados e relacionamento. Então, às vezes, você dá uma coisa para uma pessoa usar para ela poder fazer um cálculo de alguma coisa, para ela poder fazer um cálculo do imóvel dela, por exemplo, na área de imobiliária. No meu caso, fazer o cálculo das ferramentas que ela usa de marketing, por aí vai, de inteligência artificial. E depois a gente captura as pessoas através desse uso desse software que está dentro do nosso site. Isso também muda. Isso modifica as coisas, como as coisas funcionam. E SEO não é colocar palavra-chave no site. Já foi o tempo de colocar palavra-chave dentro do site. E agora a empresa também precisa ser encontrada, compreendida, citada, recomendada pelas inteligências artificiais. Então agora a gente tem que pensar em outras áreas que não só SEO. A gente tem que pensar na área de AEO, GEO e ARO. O que é isso? É você fazer com que as inteligências artificiais reconheçam que você tem relevância e comecem a indicar o teu produto ou serviço nas pesquisas que você faz no Google, por exemplo, na inteligência artificial. E isso tudo eu estou falando só de site até agora. O cliente não percorre departamentos, ele percorre uma experiência. O que quer dizer isso? Aqui a gente não vê mais um caminho linear de um funil. A gente entende aqui, isso aqui, ó, infinito. Por que é infinito?
Porque a venda não termina na venda. Pode olhar aqui, ó, o nosso ícone venda está como 0. Ele começa aqui no 0 porque a venda ela abre de novo o relacionamento para poder ter novas vendas. E isso faz com que você comece a entender que você tem que trazer novos leads? Tem. Você tem que trazer novas oportunidades? Tem. Mas você também pode vender para quem já é teu cliente. Para a pessoa virar teu cliente, ou pelo menos um comprador, ela vai comprar de você. Depois que ela comprou, aí você vai para descoberta, depois autoridade, visita, interação, captura, relacionamento, retenção, recompra, oportunidade, relacionamento, venda, tudo está interligado. E aí a venda não termina na venda, a venda começa de novo num novo ciclo de compra do cliente. A IA não deveria entrar como mais uma ferramenta solta. Então aqui, ó, pesquisa, diagnóstico, planejamento, produção, personalização, análise, recomendação, acompanhamento, tudo isso está dentro de um sistema de marketing. O valor não está em perguntar para uma IA, está em organizar uma inteligência para trabalhar em função de um objetivo. Então, a inteligência artificial, ela está aí no mercado para ajudar a gente a ter um exoesqueleto, para que ela possa nos ajudar a fazer as coisas melhor. Então, ó, uma IA responde, um sistema de agentes trabalha. O humano define o objetivo, depois o agente especialista recebe a missão, depois outros agentes pesquisam, analisam e produzem, depois a ferramenta executa, depois os dados retornam ao humano que avalia e decide se vai postar, se vai usar, se vai fazer com que ele vai fazer aquilo. Então, a gente não está tirando o humano da equação, a gente está botando o humano na equação para que ele possa realmente, de fato, decidir e perguntar o que ele precisa. E a inteligência artificial, mais a expertise da empresa, faz o operacional. E essa é a diferença. Então a gente tem aqui, ó, um objetivo master. A gente tem agente de inteligência artificial trabalhando, aí o agente trabalha para você, faz a entrega para você da solução e você vai usar essa solução. Então a gente tem um caminho humano, agente mais IA, expertise humana, resultado. Esse resultado é o que você pediu para poder usar aquilo ali no teu negócio, na tua empresa. Então, o SOIA é a camada que ajuda a organizar essa complexidade. Melhorar, acompanhar, conectar, diagnosticar, planejar, organizar, produzir. O SOIA transforma atividades isoladas em uma operação orientada. SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Agêntica. Isso é o que a gente está desenvolvendo aqui nos últimos anos, focado em uma metodologia que nós construímos de marketing, vendas e retenção. E o que você está vendo aqui é só um pedaço da parte de marketing para você entender. Depois eu vou mostrar outra parte para vocês no mapa mental para vocês entenderem onde que isso desencadeia. Cada camada possui uma responsabilidade. Aí a gente tem aqui o humano, as ferramentas externas, o ecossistema de vendas SOIA, os agentes SOIA, a metodologia SOIA. Cada uma dessas partes é uma camada para que você possa fazer um sistema. Então, a IA trabalha, ferramentas executam, o humano conduz. Isso é a nossa visão aqui para que a gente possa usar a inteligência artificial nas empresas. Então, cada área pode contar com um agente especialista. Então, assim, ó, estratégia, conteúdo de autoridade, aquisição e conversão, dados e melhoria, tudo isso pode ter um agente que te ajude a resolver essas dores. Então aqui, estratégia, pesquisa de mercado, ICP e persona, posicionamento e oferta, planejamento, conteúdo de autoridade, pautas, artigos, roteiro, post, SEO, AEO, GEO, aquisição e conversão, campanhas, landing pages, mensagens, qualificação, objeções, follow-up, dados e melhoria, análise, relatórios, gargalos, recomendação, retenção. Os agentes produzem propriedade intelectual. Execução técnica ocorre em plataformas externas. E é isso que a gente tem que entender, que a gente agora tem uma forma de usar os agentes para aplicar aquilo que a gente está querendo fazer sem que a gente precise ter conhecimento prévio daquilo. Eu não preciso mais estudar para poder entender. O agente já tem conhecimento dentro dele. Então o SOIA atua em todas as grandes áreas, de formas diferentes. Então, em algumas áreas, diagnóstico e planeja, em outras, pesquisa e produz, em outras, organiza os processos e informações.
No ecossistema, acompanha contatos e oportunidades. Ferramentas externas realizam execuções técnicas. O humano permanece responsável pelas decisões. O Sawyer não substitui todas as ferramentas, ele ajuda a reger o sistema. Então, quando eu tenho isso na mente, quando eu tenho isso na minha cabeça, eu começo a entender melhor que antes eu tinha usar IA como ferramenta, prompts isolados, respostas sem contexto, produção sem processo, ferramentas desconectadas, resultados difíceis de medir e com a orquestração da inteligência artificial como um sistema. Objetivo definido, agentes especializados, processos conectados, memória e contexto, humano no controle e resultados acompanhados. Então, ferramentas mudam. Quem aprende a orquestração não fica refém da próxima moda. Ou seja, você não precisa depender da ferramenta para poder entender como que você rege a tua empresa, desde que você entenda como que é um sistema. Depois você pode usar qualquer ferramenta, você escolhe a ferramenta para a qual você vai usar. Qual parte do marketing está desconectada no restante do sistema? Você enxerga o todo? Sabe onde está o gargalo? Seus agentes possuem funções claras? As ferramentas compartilham contexto? Os leads recebem continuidade? Resultados retornam para a sua estratégia? Isso é que você precisa ter em mente quando você começa a entender que a inteligência artificial ela é, na verdade, melhor usada quando ela é usada como um sistema. E aí, se você não consegue enxergar o todo do marketing, se você acha que marketing é só criação de bannerzinho, igual o social media trabalha para você, aquele cara que vai lá e cria os posts para você, te filma, pega uma coisa que você está falando, sem contexto, uma hora posta sobre uma coisa, outra hora posta sobre outra, outra hora só posta sobre outra. E aí, na verdade, você está trabalhando com o uso de ferramentas. Você está trabalhando o marketing, delegando o marketing da tua empresa só para quem constrói banners, só para quem constrói ali posts, publicações. Mas vai mais além do que isso, vai mais além. Quando você começa a trabalhar o marketing como uma ferramenta, você está perdendo a oportunidade de montar um sistema de vendas, onde você vai ter possibilidade de ter muito mais negócios quando você começa a entender que o marketing é mais do que um sistema. O marketing é mais do que uma ferramenta, ele é um sistema. Então, essas coisas que você precisa começar a pensar. Eu criei aqui um mapa mental para vocês poderem dar uma olhadinha. Então, a gente tem aqui, ó, marketing como sistema, grandes áreas conectadas. Então, o que é o marketing como sistema? Vamos começar por aqui, ó. Estratégia e posicionamento. Ela se divide em tudo isso aqui, ó. Objetivo do negócio, público, dores e necessidades, jornada de compra, posicionamento, proposta de valor, diferenças, oferta, mensagem, canais, indicadores. Aí qual é o fluxo? Estratégia, posicionamento, mensagem, conteúdo, canais e conversão. Esse é o primeiro passo que a gente tem ali. Depois a gente tem aqui autoridade e conteúdo. Aí eu tenho pilares de conteúdo, conteúdo educacional, conteúdo de autoridade, conteúdo de prova, estudo de caso, artigos e posts, vídeos curtos e longos, lives e newsletters, depoimentos e demonstrações, chamadas para ação, CTA. Qual é o fluxo? Conhecimento, conteúdo, autoridade, confiança, CTA, site conversa e depois oportunidade. Depois eu tenho encontrabilidade, como que a pessoa encontra, SEO, AEO, GEO e ARO. Aí eu tenho aqui cada uma delas selecionada. Ó. O SEO, o que é o SEO? Palavra-chave, intenção, arquitetura e conteúdo, backlink, SEO, técnico, busca local. Isso é o SEO. Depois eu tenho o AEO. O que é isso? Mecanismo de resposta, perguntas e respostas diretas, FAQs, dados estruturados, conteúdo e conversacional. Depois eu tenho o GEO, mecanismos generativos, conteúdo citável, identidade e contexto, consistência semântica. Depois eu tenho ARO, recomendação por inteligência artificial, reputação e confiança, presença em fontes e depois associação das marcas e pessoas. Qual é o fluxo? SEO, EO, AEO, GEO e ARO, descoberta, depois recomendação, visita e vira lead. Isso a gente está começando a falar e eu estou no terceiro item, nós temos 14.
Então, para você entender como que o marketing é grande, como ele tem uma extensão de tantas coisas para você fazer, então aqui ó, tem a estrutura, conversão e ferramentas integrativas, rastreamento e dados, integração. Depois a gente tem landing pages e geração de leads. Aí dentro tem campanha e oferta, promessa e copy, formulário CTA, prova social, página de obrigado, integração de CRM com automação, nutrição e distribuição. Qual é o fluxo? O anúncio, depois landing page, depois formulário, depois automação, depois CRM, depois a venda. Isso que eu estou falando para vocês aqui não é para te assustar, não. Eu estou te falando para você entender que é complexo. Não é uma coisa simples. Ah, vou fazer um site. O site está lá. E o site sozinho não vai fazer nada por você nem pela tua empresa. Ele não vai vender sozinho. Ele precisa ter uma estrutura. Ele precisa fazer parte do sistema. Para o site gerar as oportunidades que chegam através de todas essas coisas que eu acabei de falar agora. SEO, GEO, AEO, ARO, porque a pessoa vai cair no site, aí do site vai converter. O site tem que estar voltado para a conversão. Então depois a gente tem redes sociais, distribuição, canais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Kawaii, por aí vai. Formatos, vídeos, posts, carrosséis, lives, funções, autoridade, educação, confiança, relacionamento, distribuição e ofertas, direcionamento, site, LPs ou WhatsApp. LPs quer dizer landing pages. Fluxo, conteúdo, engajamento, CTA, captura, CRM, venda. Repara que o CRM está quase em todas as áreas. Por que o CRM é tão importante? Porque o CRM é que organiza a jornada de compra do lead. Depois eu tenho segmentação e público na parte de mídia paga, segmentação e público, criativo e mensagem, campanha e anúncio, remarketing e pixel, atribuição e ROI, fluxo, mídia, anúncios, landing page, CTA, CRM, atendimento e venda. Então, para cada uma dessas áreas que eu estou mostrando para vocês, isso faz parte do sistema de marketing digital. Então, eu tenho o WhatsApp e o atendimento do WhatsApp, identificação da origem, histórico do contato, automação e agentes, bases de conhecimento, qualificação e segmentação, transferência para humano, follow-up, registro, CRM, fluxo, clique, automação, qualificação, humano e venda. Então, quando você está usando o WhatsApp como atendimento do teu site, ele tem que ter isso em mente. Automação e agentes. Automação. Dentro de automação tem notificação e fluxo, segmentação e distribuição. Dentro de agente de inteligência artificial tem interpretação e análise, produção e recomendação, qualificação de leads. Depois eu tenho dentro de negociação, aprovação e decisão e negociação e execuções. Isso é a parte de automações e agentes. Existem outras automações também que você pode fazer de forma autônoma, usando N8N, Make, Zapier, são ferramentas de automação, onde você automatiza e pode ou não usar agente dentro disso para poder aumentar aí a expertise da automação. Depois você tem o CRM, a gestão de oportunidades, origem do histórico, etapas de status do funil, prioridade responsável, anotações de mensagens, follow-up de estagnação, motivos de perda e recuperação, relacionamento da base. Isso tudo está dentro de CRM. Dados e rastreamento. Daí dentro de dados de rastreamento eu tenho pixels e tags de conversão, eventos UTMs, CAC e ROI, modelos de atribuição, análise de otimização, ciclo, ação, dado, análise, decisão e melhoria. Depois eu tenho venda, retenção e melhoria. Passagem de bastão, abordagem de proposta, tratamento de objeção, onboarding, satisfação de NPS, retenção e recompra, indicação e nova demanda, aprendizado e melhoria da oferta. Depois aí a gente passa para orquestração. O que é orquestração? Daí eu tenho aqui a metodologia, diagnóstico, estratégia, processo, prioridades, indicadores e conexões. Depois eu tenho os agentes, pesquisa e análise, produção e revisão, recomendação e padronização. Depois eu tenho um ecossistema de vendas, gestão de oportunidades, leads esquecidos e relacionamento com a base. Depois eu tenho ferramentas de integração e de estratégia de decisão humana. Depois eu tenho fluxo complexo do sistema. Aí eu tenho os fluxos todos aqui, ó. Para autoridade, conteúdo, redes, SEO, confiança e conversão. Para mídia paga, campanha, landing page, formulário, CRM e venda. Isso são um dos modelos, não quer dizer que todos eles sejam sempre assim. Para você entender, ainda tem derivações dentro dessas coisas que eu estou mostrando.
O site é busca, conteúdo e oferta, CTA, captura, CRM e venda. WhatsApp, clique, automação, agente, qualificação e humano. Conteúdo, pesquisa, pauta, distribuição, autoridade, captura. Dados, ação, pixel, dado, análise de decisão e otimização. Retenção, venda, experiência, retenção, recompra e indicações. Então, para que você entenda o que eu acabei de falar para vocês aqui agora, isso daí é uma visão, só para você entender, uma visão macro do marketing, porque dentro de cada uma dessas coisas ainda tem umas subdivisões, ainda tem coisas aqui dentro que vão influenciar na decisão de como que você faz as coisas. Mas deu para entender que é amplo? Isso eu estou falando só de marketing. E na nossa mentoria, que nós vamos fazer agora no dia 24, 25, 26, 27, 28, eu vou passar para vocês como que vocês constroem um sistema, como que você começa a enxergar tudo isso, e aí com a visão ampla, você começa a entender como que você vai aprofundar em cada uma dessas partes e qual delas você ainda não está fazendo. Porque talvez você tenha um site, dentro desse site não tem aí o pixel da Meta, de repente você não está fazendo anúncio na Meta, de repente você não tem um pixel do Google, você não está fazendo anúncio no Google, de repente você não está trabalhando a parte AEO, GEO para qualificar teu site para as inteligências artificiais. Talvez tenha pontos desses que você não está observando, e nós construímos o SOIA, que são 100 agentes, para te ajudar em todas essas áreas. Então você não sabe fazer a parte AEO, GEO, você tem lá um agente que trabalha SEO, GEO e AEO. E aí ele vai te ajudar, mas ele não vai te ajudar te ensinando para você aprender, para depois você aplicar. Não, você já vai começar e ele já vai te mostrar onde que você vai fazer os posts, onde você vai fazer a publicação, o que tem que ter dentro dela, que tem que ter um FAQ, o FAQ tem que ter as perguntas têm que ter um contexto. Dentro dessas perguntas você vai ter as respostas ali, e depois aquela matéria que é pilar vai ligar em outras matérias que são satélites, e aí aquilo vai fazer um cluster de conteúdo. O agente está pronto para te explicar tudo isso, porque eu aprendi tudo isso, coloquei tudo isso como expertise dentro do agente. Lembra que eu falei que eu tenho o agente, a inteligência artificial mais a expertise? Então eu peguei a minha expertise em todas essas áreas e coloquei dentro dos agentes para que agora, na hora que você precise dos agentes para resolver essas dores, os agentes possam te ajudar. E nessa mentoria que eu estou fazendo, eu vou te dar o SOIA completo, que custa R$ 997, mas nem é o preço. É o que ele tem de poder para te ajudar nas áreas de marketing, vendas e retenção. E dentro das áreas de marketing, ele tem todas essas áreas aqui em formato de agente para te ajudar a resolver problemas de UTM, de instalação de pixel, de criação de chat de agentes, de tudo. Tem tudo que eu pude ver, que eu identifiquei que eu poderia te ajudar lá, porque eu sei que você vai ter problema nessas áreas. Então, quando você começa a enxergar esse todo, você começa a ter ideia de como que você pode modificar a tua empresa. E isso faz com que você tenha melhores resultados quando você modificar a tua empresa de acordo que ela trabalhe com um sistema. O que é um sistema? São partes integradas que levam a pessoa a comprar um produto ou serviço. A lógica é simples. Você tem que atrair uma pessoa, conversar com ela e vender. Só que não. Dentro dessa história, como é que eu converso com essa pessoa? Eu uso um CRM que só mostra os leads, ou eu tenho um CRM conversacional, onde eu consigo falar com as pessoas? E aí a gente vai te dar o ecossistema de vendas, que tem vários agentes dentro dele para te ajudar a resolver essas dores, mais um CRM conversacional que te cria as mensagens para você conversar por inteligência artificial, para você falar com as suas oportunidades e fechar as vendas. Tô até cansado de falar tanta coisa que eu falei aqui. Mas o que eu queria que você entendesse é grande, tem muita coisa, mas nós criamos um agente para te ajudar em cada uma dessas etapas. E se você quiser participar com a gente, nós vamos fazer essa mentoria todos os dias às 20 horas, em aulas ao vivo, onde você pode tirar suas dúvidas, pode falar comigo, pode me chamar. E eu vou abrir um canal para que você possa ter um canal comigo e com os outros participantes, para que você possa também ter ali uma troca de experiência com outras pessoas. Se você tem interesse nisso, eu vou deixar um link nessa postagem que eu fiz aqui agora, e você vai poder acessar. Ou você também pode acessar o nosso site, que tá passando aqui embaixo no rodapé, salesretention.com.br. Bastou acessar esse site, tem uma oferta da nossa mentoria lá para você entender melhor como que faz isso tudo, beleza?
Bom domingo aí, excelente semana, bom falar com você. Espero que eu tenha botado uma pulga na tua orelha para começar segunda-feira pensando em qual área que você vai começar a transformar em um sistema na tua empresa. Beleza? Um abraço, seja feliz, sucesso!